Nessa aula, nós vamos criar na prática um agente de inteligência artificial no WhatsApp totalmente do zero. Para começar, primeiramente a gente precisa de um webhook, né, para captar todas as informações. Vamos adicionar aqui, vamos alterar para o método post e copiar também a production URL. Vamos voltar aqui para o Evolution API, vamos até aqui a parte de webhook e vamos colar esse webhook aqui dentro dessa automação. Perfeito? Vamos habilitar também Message Upsert, habilitar essa opção. Vamos habilitar aqui o Enable, que vai ativar o webhook como um todo, e vamos dar um save. Lembrando que tem outras configurações importantes também, aqui na parte de Settings, onde a gente pode habilitar para ler mensagens, a gente pode habilitar essa opção para sempre aparecer online, ignorar grupos, porque uma vez que o seu número em si esteja dentro de outros grupos, ele vai pegar todas essas informações e mensagens que chegam e responder dentro de grupos. Então é interessante que você ignore caso você não queira que ele faça isso. Eu habilitei aqui a opção também de rejeitar chamadas e vamos dar um save aqui para ele aplicar essas configurações. Vamos habilitar Vamos habilitar a automação em si e vamos enviar uma mensagem dentro desse número para que ele receba. Lembrando que o número ele vai aparecer aqui em Exections. Perfeito, ele já recebeu aqui essa mensagem dentro do WhatsApp. Acabei de enviar uma mensagem para ele, bom dia, e ele já pegou todas as informações. Agora vamos copiar para o editor. Lembrando que, caso você não tenha essa opção, você precisa ativar a sua licença completa que eles te enviam aqui. Você precisa vir em parte de configurações e habilitar, que ele vai aparecer essas opções avançadas dentro do N8N que você instala na sua máquina virtual. Vamos aqui, Copy to Editor. E perfeito. O que nós precisamos fazer agora? Filtrar qual tipo de mensagem que está chegando dentro desse webhook. Para isso, nós utilizamos um switch para filtrar cada uma dessas mensagens. Então, vamos colocar aqui um edit field primeiro, né, para captar todas essas informações, como a mensagem em si. Vamos pegar aqui a conversation, vamos adicionar aqui. Vamos adicionar outras informações importantes também, como o database, que é o valor de 120. Vamos adicionar o table ID, que é no valor de lendo o texto diário. Nunca o abandonarei. Outra opção que nós podemos fazer também é passar diretamente todas essas informações na variável, dentro da variável que nós já definimos. Então aqui, por exemplo, a gente pode pegar essa conversation, jogar aqui, porque... Conversation não, perdão. A gente pode jogar o tipo de mensagem, aqui ó, message type, e aí sim é conversation, e definir aqui conversation, outras informações, outras variáveis importantes que eu até deixei aqui. Extended text message, que é um tipo de mensagem que chega dentro do WhatsApp. Conversation, audio message. Vamos colocar aqui. Audio message, image message. E URL. E aí, perfeito. URL. E a gente vai renomear cada um desses outputs. Conversation, text, que é uma mensagem de texto. Extended text message,
também uma mensagem de texto, áudio, áudio, e assim por diante. E o URL como documento. Perfeito? E assim a gente consegue filtrar cada uma dos tipos de mensagem que chega dentro do WhatsApp. E aqui em Message Type a gente vai passar todas essas variáveis. Vamos passar aqui novamente. Vamos passar aqui. E assim a gente filtra o tipo de mensagem que está chegando dentro do WhatsApp. Vamos dar um test step. E aqui ele já retornou corretamente. Ó, na saída de texto. Vou jogar aqui novamente. E aqui ele já retornou na saída de texto. O que nós precisamos fazer agora é juntar essa mensagem dentro de um Edit Fields. Edit. Vamos pegar essa mensagem. Aqui, Conversation. Ele já monta a mensagem. Vamos redefinir aqui para mensagem. Dá um test step. E perfeito. Nós precisamos agora passar para um banco de dados. Vamos utilizar o Redis para isso. Onde nós vamos fazer um push data para uma lista. Eu vou ensinar como é que vocês podem conectar a credencial do Redis aqui agora. Eu vou até deletar essa que eu tenho existente, para a gente configurar totalmente do zero. Vamos criar aqui em Create Credential. Vamos voltar lá para o Easy Panel, onde nós vamos aqui na aplicação do Redis. Vamos até credencial e vamos pegar todas as informações para conectar aqui. Primeiramente, password, senha, vamos conectar. Usuário, vamos simplesmente copiar e colar. Host tem que ser o interno. Vamos conectar, porta já vem setada corretamente e vamos dar um save. Pronto, ele já fez a conexão, com sucesso. A lista vai ser o número de telefone. Vamos até adicionar aqui no Edit Fields também, que é o Remote ID. Vamos dar um test step. Aí, perfeito. A gente passa esse Remote ID para a lista e a data vai ser a mensagem que esse usuário enviou para dentro do WhatsApp. Perfeito, ele já jogou para dentro de um banco de dados. O que é interessante a gente fazer aqui também? A gente colocar um wait para esperar ele enviar todas as mensagens. Por exemplo, quando uma pessoa ele envia bom dia e uma mensagem, uma pergunta que seja de fato a dúvida dela. Então, por isso que a gente espera um pouquinho para ela enviar todas as mensagens. E aqui vamos dar um test step. E depois a gente concatena, junta todas essas mensagens com um heads também, utilizando o get, onde a chave vai ser o número de WhatsApp. Aqui, operation get. Aí, perfeito. Já fez todas essas informações aqui. Já juntou tudo. E a gente faz uma comparação agora. Se, with, né? A gente faz uma comparação. Se a última mensagem, se a mensagem que esse usuário enviou, ponto last, que a gente pega a última, né? A gente utiliza no code para isso. Então a gente sempre vai pegar a última variável. Aqui, por exemplo, é um array, uma lista de várias informações, vários dados ou várias mensagens, como esse exemplo. A gente utiliza o ponto last para sempre pegar a última, para verificar se é igual à mensagem que tinha enviado aqui no Edit Fields. Aqui, por exemplo, para confirmar se ele de fato parou de escrever. Basicamente isso.
E aí ele deu um verdadeiro. Caso não seja, ele joga para um no operation. Não precisa fazer nada, né? Não necessariamente precisa fazer alguma coisa. Então a gente joga aqui para um no operation, simplesmente para ele fazer isso. Aí perfeito. A gente pode jogar novamente essas informações, essa lista de mensagens para um edit fields. Então a gente pega essa lista de mensagens e concatena por aqui. E a gente utiliza o join, que é para juntar todos os elementos do array em uma única string. Então, por isso que a gente utiliza ele. Com um separador opcional dentro dos elementos. Perfeito? Então, a gente vai utilizar esse join e o separador vai ser uma vírgula. Aqui, por exemplo. Vamos deixar essa vírgula dentro dessas aspas simples. Ó, tá vendo que ele juntou todas as informações e fez uma lista de mensagens? Que vamos até renomear. Lista mensagens. Perfeito. Fez uma lista de mensagens. E ele juntou todas essas informações do array em uma única variável. Então vamos até dar um espaço aqui, ó. Perfeito. Ele já juntou, fez tudo corretamente que nós queríamos. E assim, ela vai juntar todas essas mensagens. Bom dia, eu preciso de tal coisa. E isso tudo dentro de uma única variável. E aí, perfeito. Agora nós vamos enviar novamente, vamos deletar, na verdade, utilizando o heads, para que ela não polua nosso banco de dados. Vamos deletar uma key. Aqui ele deu um erro. Ah, tá. Aqui ignore type de conversões. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente não alterou para string. Pronto, perfeito. Perfeito. E aí ele formou uma string. Já não era mais array. Por exemplo, ele fez a troca de um array para juntar em uma única lista de mensagens. E aí, perfeito. Agora, o que nós precisamos fazer aqui é deletar para que não polua o nosso banco de dados. Então vamos utilizar o heads e passar o ID do número, o número em questão. E perfeito. Muito bom. E aí a gente vai passar para um agente em si que vai escrever essa mensagem de resposta para esse cliente. Vamos adicionar aqui um Advanced AI. É interessante usar o AI Agent. Vamos alterar aqui para o prompt, recurso do prompt. A gente vai definir aqui abaixo. E aí, perfeito. Vamos ver se ele está conectado corretamente. Vamos adicionar um chat model, onde a gente tem várias opções. Grok como uma opção gratuita para responder as mensagens, caso você não queira a gente nesse momento. Para melhores respostas, a gente recomenda a OpenAI. Tem ferramentas como o DeepSeek agora também, o Google Gemini. Então a gente tem várias opções aqui nativas dentro do N8N para fazer a resposta desses clientes. É perfeito. Vamos utilizar aqui o da OpenAI. Você pode escolher qualquer outro que seja do seu interesse. Aqui nessa conta, nesse N8N, não tenho cadastrado ainda. Vou adicionar e já volto. Eu vou voltar aqui e até para você poder configurar o seu de uma maneira totalmente gratuita, vamos utilizar o Grok. Você vai precisar acessar o cloud.grok.com. Vamos fazer o login aqui. É interessante até para você que está querendo um baixo custo, já vou mostrar aqui na prática como é que você pode conectar.
sua inteligência artificial e criar seu robô do totalmente zero. Criei minha conta aqui. O que nós precisamos fazer é vir aqui em API Case. Já tenho bastante por aqui, mas vou criar mais uma. Vou criar aqui N8N Academy. Perfeito. Vamos dar um submit. Esperar ele criar aqui. Vamos copiar essa credencial. Vamos adicionar aqui o Grok. Vamos criar uma credencial. Colar a API Key. Dar um save. Conectou com sucesso. E aqui nós temos várias opções de inteligências artificiais totalmente gratuitas para a gente utilizar. Qwen, DeepSeek, Llama da Meta, Google, o Gemma da Google. Então tem várias opções gratuitas para a gente utilizar aqui. Vou utilizar essa do DeepSeek aqui para ver se ele tem boas respostas. Vamos adicionar uma memória aqui também. Vamos utilizar o Postgres. Vamos criar uma credencial. Vamos voltar lá no EasyPanel. Vamos até aqui em Evolution API DB. Vamos em credenciais e fazer o mesmo processo que a gente conectou do Postgres. Vamos pegar o host interno, database, usuário e a senha. Perfeito. Conectou com sucesso. E aqui nós vamos alterar para definir abaixo a key para esse. Aqui vai ser a key para ele identificar com quem ele está falando, basicamente. Então aqui a gente passa o número do WhatsApp, porque ele vai lembrar do contexto da mensagem relacionada àquele número. Então por isso que a gente passa o Remote ID, o número do usuário por aqui, para assim distinguir com quem que ele está falando, basicamente. Perfeito, conectamos aqui o nosso banco de dados, conectamos a inteligência artificial, podemos utilizar outras tools para conectar também com o calendário do Google, caso seja um agente SDR para fazer agendamentos, CRMs como ClickUp, a gente tem várias opções aqui, ó, o DeepL para tradução, Discord, então tem bastante opções por aqui, ferramentas como Google para fazer postagens em redes sociais, monitoramento de campanhas, então a gente tem bastante opções. Aqui em prompt, eu vou pegar um prompt pronto, que eu já tenho por aqui. Ó, é um prompt de um agente SDR, que a gente utiliza aqui no atendimento da Clicom. Vou passar aqui, posso até deixar o prompt ou o prompt em si desse agente. Vou explicar um pouquinho melhor como é que ele funciona. Aqui nós dividimos em função, tarefa, contexto, instruções específicas no passo a passo do atendimento e negativa. Nisso nós estruturamos a engenharia de prompt. Então por isso que nós utilizamos hashtags para separar bem cada uma dessas informações. E também passando bastante o contexto, tarefa, todas essas informações para que ele entenda o que ele está fazendo, como ele deve atender a esse lead. Então aqui, por exemplo, eu passei o nome, personalidade, a função específica, a tarefa. Se o lead enviar uma primeira mensagem positiva, você deve agendar uma chamada demonstrativa, o contexto sobre o que nós trabalhamos, clicou uma agência de automação com inteligência artificial, aqui temos todas as instruções e negativas também, perfeito? Lembrando que
técnicas avançadas de engenharia de prompt você encontra lá na Click Academy, nos módulos específicos para isso. Então espero que você se aprofunde um pouco mais lá. Perfeito? Então, muito bom. Na verdade, vamos passar todas essas instruções aqui em System Message. E assim ele vai ter sempre essas instruções como prioridade, porque existe uma ordem de prioridade para instruções de sistema e a mensagem do usuário. Aqui nós passamos a lista de mensagens que esse usuário enviou para a gente. Então, certo, perfeito. O que nós precisamos fazer agora? Vamos gerar uma resposta. Aqui ele já está carregando. Certo. Tá aqui, ó. Ele respondeu em inglês. Respondendo em inglês. Aqui no finalzinho que ele veio responder de outra maneira. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos executar de novo. Ele está respondendo em inglês. Isso pode acontecer por conta do inteligência que a gente está utilizando. Vamos tentar utilizar outra aqui. Nós queremos que ele responda em português, porque o nosso prompt todo foi em português. Vamos utilizar o Gema. Vamos ver. Certo. Estamos disponíveis amanhã, 16, no dia. Qual desses dias te agrada mais? Certo. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é tudo em instrução de prompt. Vamos passar aqui. Não. Aqui. Sempre responda em português. Certo. Vamos passar aqui nas negativas dele. Certo. Aqui, ó. Think, pensamento. E aqui, de fato, ele estava respondendo, mas eu quero que ele responda de fato e não que ele fale o que ele está pensando para depois enviar a resposta. Pelos testes que eu fiz aqui, ele varia bastante de modelo para modelo, essa parte de retornar o pensamento também, de qual que ele está lidando. Aqui eu não mudei nenhuma parte do prompt e alterando aqui simplesmente o modelo que eu estou utilizando, ele retorna uma resposta totalmente diferente. Vou alterar aqui para o DeepSeek. Ó, agora ele já está retornando diretamente, não está retornando com aquele pensamento. Então, talvez você precise trocar o modelo, caso ele venha com os pensamentos ao invés da apenas a mensagem em si. Mas vamos continuar por aqui. Perfeito. Utilizando essa resposta que ele te dá, a gente já pode utilizar um Edit Fields para separar cada uma dessas mensagens. Vamos adicionar um set aqui. Vamos jogar para dentro de uma variável. E a gente pode utilizar low code para separar cada uma dessas informações. Assim, ele não vai retornar esse /n/n. Então a gente pode separar cada uma dessas mensagens. Lembrando que quando a gente for enviar dentro do WhatsApp, ele não faz isso automaticamente. A gente precisa utilizar essa função split. E aí dentro dela, nós vamos orientar qual vai ser o separador. Então a gente pode passar aqui, o separador vai ser o /n, que é justamente o que faz separar todas essas informações. Então vamos passar aqui aspas simples,
i barra n. Perfeito. E aqui ele já separou todas essas mensagens. Lembrando que aqui a gente tem que alterar para array. E aí, perfeito. E a gente pode utilizar o split out para separar cada um dessas mensagens. Ó. Ele já separou. Vamos adicionar um barra n mais uma vez. Que é para remover esse vazio aqui. Ah, perfeito. Que ele vai pegar tudo que for quebra de parágrafos, existe quebra de linhas e quebra de parágrafos. Para parágrafos, ele utiliza 2 vezes o barra n, e aí tudo que for quebra de parágrafos, ele vai separa cada uma dessas informações, e com split out, a gente monta essas mensagens separadas, para ele não enviar em blocos grandes de mensagem. Aí, perfeito. A gente utiliza um loop over itens, batch size 1, e aqui a gente troca para evolution. Vamos subir esse done aqui, e aqui a gente de fato coloca um wait, pode ser de 1 segundo mesmo, bem basiquinho, para ele enviar em blocos de mensagens separadas e demorando um pouquinho para enviar cada uma delas, de forma que pareça um pouco mais humanizada. Nós podemos utilizar o switch aqui também para entender qual que está sendo a resposta de mensagem que ele está enviando para esse cliente. Então a gente vai, vou pegar minha colinha aqui, esse switch de mensagens. Podem ter diversos tipos de mensagens diferentes que ele está respondendo. Uma coisa é ele identificar qual que é a mensagem que ele está recebendo e outra é identificar qual que ele está enviando, o tipo de mensagem. Aqui, caso a conversation, caso a mensagem seja nesse tipo, caso conversation, vamos pegar aqui desse webhook, na verdade é o JSON type, né? O output. Caso o output ele não contém string, não contém, does not contain, aí ele responde em texto. Aí a gente sabe que é texto que ele está respondendo. Caso o output, aí já entra uma outra condição. Ele contém essas informações aqui. Ó. Na verdade, a gente tem que alterar aqui para verdadeiro ou falso, booleano. Se é verdadeiro, que output. Perfeito. Certo. Caso a mensagem ela contenha todas essas informações, HTTPS, JPEG, JPImagem, caso contenha, nós utilizamos o mesh para isso, ó, encontra o string numa expressão regular, retorna um array contendo o primeiro match. Então, caso o output, essa mensagem que o robô, que o agente ele está desenvolvendo para esse cliente, ele contém HTTPS, JPEG, JPG, ele vai
para um caminho em que responda a esse tipo de imagem, esse tipo de mensagem, perfeito? A gente utiliza essa mesma expressão para PDF, para outros tipos aqui também. Aqui, por exemplo. Aqui ele vai encontrar se tem PDF dentro da mensagem. Aqui, por exemplo, vamos alterar para booleano, para se é verdadeiro. Vamos alterar aqui para expressão, colar esse output. Perfeito? Vamos renomear aqui para PDF. E aqui para imagem, né? Para imagem, que é um tipo de mensagem que ele está identificando. E a última é de vídeo. É o último caminho para vídeo. Que ele vai encontrar dentro dessas informações existem esse tipo de mensagem. Vamos alterar aqui o booleano para true. Expression. Text message. Vamos só alterar o output. Perfeito. E aqui ele faz a mesma coisa. Identifica-se dentro da mensagem. Existe o caminho WAV, MP3, MOV, MKV, que são tipos de mensagem diferentes. E aí, perfeito. Ele identifica, vamos só colocar, renomear o output aqui, vídeo. E aí, perfeito. E agora a gente pode utilizar de fato, com qual ele reconhecer. Vamos dar um test step. Tinha dado uma travada aqui no N2N. E aí, perfeito. A gente utiliza a Evolution API. Não instalei o Node personalizado ainda. Vou dar um save. Vamos vir até configurações. Community Nodes. Install Community Nodes. Vamos abrir aqui a biblioteca. Encontramos aqui o Node da Evolution API. Copiamos. Vamos instalar o Node personalizado. Assim fica mais fácil da gente fazer essa integração e sem precisar de ler a documentação, simplesmente com a nossa lógica de programação. Vamos esperar aqui instalar. Perfeito, já instalou aqui. Vamos voltar lá para o Node. Vamos voltar para a automação. Vamos jogar novamente essas informações aqui. Vamos utilizar o Evolution API. Apareceu aqui. Vamos conectar uma credencial. Vou voltar aqui no Evolution. Vou copiar essa URL personalizada. Vamos apagar essa barra final. Precisamos copiar também esse API Key. Perfeito, conectado com sucesso. E aí, muito bom. O recurso vai ser de enviar uma mensagem de texto, já que saiu no output de texto. O nome da instância a gente pega por aqui. Lembrando que é interessante que você não coloque espaços aqui dentro da instância quando você for criar. Porque talvez, caso você queira fazer com HTTP requests, ele não aceita espaço, então por isso que é interessante que você não utilize espaço quando você for criar. O número do destinatário a gente tem aqui no Edit Fields. A mensagem é a dessa enviada pelo switch.
E aí, perfeito. Ó, vamos dar um test step. E aqui ele já deu um executado com sucesso. Vou dar uma olhada no meu WhatsApp. E ele realmente enviou a mensagem aqui para mim. Perfeito, muito bom. E aí o que nós precisamos fazer é conectar novamente ao loop. Vamos conectar novamente ao loop. Porque assim ele vai pegar a próxima mensagem da lista. Aqui ele enviou a primeira. E aí ele vai pegar essa próxima para continuar até que ele envie todas as mensagens respondendo a esse usuário. Então aqui vamos. Caso fosse de imagem, a gente teria que construir totalmente um fluxo para isso também. Mas aqui a gente já consegue entender qual que seria a lógica. E aqui a gente pode colocar um no operation. No operation para ele não fazer nada depois dele enviar todas essas informações. Vamos dar um save. E aí, perfeito. Perfeito. O que nós precisamos fazer agora? Enviar outros tipos de mensagem para ele identificar. Vou enviar uma imagem aqui, por exemplo. Vou enviar qualquer uma aqui para esse agente identificar. Vou enviar uma imagem aqui. Perfeito. Vamos ver se ele reconhece. Vamos aqui na parte de execução. Certo, ele já reconheceu aqui. Muito bom. Vamos jogar para o editor. Olha, já reconheceu aqui que é uma imagem. E aí, o que nós precisamos fazer? Um tratamento dessa imagem. E aí, certo. Infelizmente, o Evolution API não faz a conversão desse arquivo para um arquivo de mídia base 64. Vamos dar uma olhada aqui no nosso webhook que chegou. Media Key, URL da imagem, porque nós precisamos passar essa imagem para o ChatGPT analisar, basicamente. Então, o que nós podemos utilizar aqui? Media Key 256, certo. Vamos tentar analisar com o análise de imagem do ChatGPT. Vamos jogar aqui OpenAI. Analyze image. Pode ser o URL aqui. Interessante. Existem outras formas também de você converter para a base 64 e depois para um arquivo e jogar aqui para dentro, em arquivo binário. Existe essa possibilidade também. Vamos tentar aqui diretamente com o URL. Vamos ver se funciona. O que tem nessa imagem? Aqui eu estou sem a credencial do ChatGPT. Vou pegar minha credencial aqui. Platform. Playground. Então você já está aprendendo a conectar sua credencial da Grok e do OpenAI aqui também. Vamos até aqui a parte de configuração. Você precisaria acessar o platform.openai.com. Vamos até aqui API Case.
Vamos criar uma nova API Key, igual a gente criou lá no Grok. Vamos selecionar um projeto. Pode ser isso aqui mesmo. Create. Copy. Colamos. Não precisa selecionar nenhuma organização. E deixa esse base URL mesmo. Conectou. Perfeito. Já apareceu a credencial aqui. A gente pode selecionar um modelo. Vamos utilizar o 4mini. Não foi um formato suportado. Não foi um... Ó, pior que ele é do tipo JPEG. Então, diretamente não funcionou. Então, vamos fazer a conversão. Vamos fazer a conversão, então. Para isso, nós vamos utilizar o Evolution API. Recurso é o de chat. Obter mídia em base 64. E aqui, a gente vai pegar o ID da mensagem. Aqui. Perfeito. O nome da instância a gente precisa alterar também. Vamos pegar aqui. Perfeito. Tudo conectado. Muito bom. Aqui ele já passou a base 64. Coisa que o Evolution não fez isso inicialmente. E aí a gente pode converter para um arquivo. Convert file. Vamos converter para move base 64 para arquivo. Aqui o nome. Aqui a gente deixa a data mesmo. E vamos adicionar outras opções. Que aqui é o file name. File.png. E image/png. E vai fazer a conversão dessa base 64 para um arquivo. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui o que aconteceu. Certo, nós precisamos passar esse data, esse base 64 aqui em data. E aí ele faz essa conversão automaticamente aqui dessa imagem que eu enviei pro assistente lá no WhatsApp. E a gente pode conectar novamente aqui, binary files, e aqui data, ele já pega esse nome automaticamente. E aqui vamos ver se ele agora faz a conversão. Muito bom. Ó, vamos traduzir o que tem nessa imagem. Certo. A imagem mostra o interior de uma sala de concertos ou auditório. E aí, ele já descreveu totalmente utilizando inteligência artificial. Muito bom. O que nós podemos fazer aqui agora? Fazer uma verificação se existe alguma legenda para essa imagem. Então, para isso a gente adiciona aqui um if. E a gente pega lá do webhook se tem algum caption. Certo. Vamos ver aqui se tem alguma legenda, basicamente, dessa mensagem. Um ponto importante que eu esqueci de mencionar é que você deve enviar uma imagem com alguma legenda. É importante que você envie a legenda para que a gente pegue a variável da legenda e coloque aqui
identificar se ela tem uma legenda ou não. Então, fiz o envio agora dessa imagem para esse número em específico, e ele já fez o switch aqui. Aí, perfeito. Tive que pegar a execução aqui, fiz uma cópia para o editor. E aqui eu vou rodar novamente até aqui. Esperar um pouquinho. Minute 20. Aí. Perfeito. Agora a gente vai fazer a comparação. Vamos pegar aqui, caption. Se essa caption ela está string está vazia, então a gente faz essa comparação para ver se tem legenda ou não. Caso não, a gente faz um push não, um heads com push. E aí a gente envia tanto o telefone como uma key, como a base de dados, né? Então a gente passa aqui o Remote ID. Deixa eu ver. Sim, esse é o melhor. Juntamente com a caption, que pode não ter. Vírgula. Também juntamente com esse código que eu vou deixar personalizado para vocês. Que é esse aqui, ó. Que é a descrição da imagem, basicamente. Então é a descrição da imagem da OpenAI, só que de uma maneira em que ela faz uma reforma, um replace dentro de todo esse conteúdo, tirando as barras, tirando o barra N, remodelando para outro tipo de conteúdo. Então a gente faz isso. Eu vou até deixar o código aqui para você dar uma olhada e copiar. Então, o que ele basicamente faz? Caso a inteligência artificial gere uma mensagem, gere um contexto sobre a imagem que você enviou dentro do WhatsApp, com um barra N para fazer a quebra, a gente consegue fazer essa troca naturalmente utilizando esse código. Perfeito? E aí que ele concatenou tanto a legenda quanto a descrição da imagem que a gente fez. Dá um test step. Vamos separar um pouquinho melhor aqui. Vou fazer um push aqui também, para caso de verdadeiro. Vai ser basicamente a mesma coisa. Vamos até dar um... Que aí ele vai pegar também um número de telefone, só que aqui a gente não vai utilizar a mensagem. A gente não vai utilizar a legenda, por conta que vai ser uma imagem que a gente não vai estar utilizando. Então tem dois casos. Tem um caso a legenda esteja vazia, aí ele vai para o verdadeiro e vai enviar só com a descrição da imagem utilizada pela inteligência artificial. E caso ela esteja vazia, que foi caso ela não esteja vazia, que foi esse caso agora, que a gente acabou de enviar uma mensagem de legenda, aí ele faz o push com tanto a legenda quanto com a descrição da imagem gerada pela inteligência artificial. E aqui a gente pode conectar novamente pro get
para ele continuar todo o fluxo e responder a esse usuário, perfeito? Na verdade, não é nem o... Poxa, é aqui. Muito bom. Deixa eu tirar isso aqui. Meu Deus. Certo. Dificuldade, hein? Muito bom. E aí ele vai continuar, vai enviar para o agente da mesma maneira, tanto a legenda, a descrição da imagem e continuar todo o fluxo e responder a todas essas mensagens. Vou dar aqui um save e um teste workflow. Provavelmente ele vai parar aqui, porque a gente não configurou ainda a mensagem. Certo. Vamos dar uma olhada. Aqui ele deu um probleminha, por quê? A gente não definiu aqui um edit fields para setar o número em questão, para sempre pegar dessa variável pelo restante da automação. Então a gente pode colocar aqui telefone e ele sempre vai pegar essa variável aqui do edit fields. Opa, onde é que você foi, filho? Nossa, lá pro outro lado. E aí, perfeito. Sempre que for fazer esses pushes no banco de dados, ele sempre vai pegar essa variável aqui. Então é importante que a gente defina isso também. E aí, perfeito. Perfeito. Então, vou dar um test step novamente. Aqui ele aparentemente desconfigurou o tipo de mensagem, mas dá pra gente configurar isso aqui. Ó, vamos trocar aqui o message type. Aqui, perfeito. Vamos copiar e simplesmente colar aqui novamente para cada um deles. Aí, perfeito. Ah, tá. Agora ele foi para aqui para a imagem. E ele passou o tipo de mensagem, o número, também é importante pra caramba. E aí, beleza. Vamos dar um teste workflow. Aqui a gente pode... Não. Vamos passar justamente desse telefone. Ah, o ID da mensagem. Acabei me confundindo aqui. O ID da mensagem vamos passar novamente. Eu dei uma desconfigurada. Fez. Correto. Muito bom. Vamos dar um teste novamente. Vamos ver o que ele... E aí, aparentemente, a gente vai precisar configurar... Vamos copiar essa variável para sempre adicionar nesses casos só. Para que ele sempre pegue esse número de telefone. Certo, aqui vamos configurar novamente também, número de telefone. A mensagem a gente passa daqui. E aqui ele continua o restante do fluxo. Vamos lá. Olha, continuou. Perfeito. Então, basicamente, nós precisamos configurar um telefone aqui, um edit field aqui, que ele vai ser utilizado pelo restante da automação. Vamos novamente adicionar aqui. Vamos ver se já tem outra variável aqui. Remote ID.
Deixa eu ver aqui. Certo? Consegui botar aqui para rodar. É importantíssimo que a gente altere esse edit fields aqui para aquele que a gente seta lá no começo, que é o de mensagem. A gente pega ele e arrasta aqui para dentro. E aí ele vai retornar como verdadeiro. Importantíssimo também que a gente altere esses heads, habilitando essa opção tail. Muito importante, então, um desses heads que a gente colocou, ainda mais como push. Esses de push, em específico, a gente deve habilitar essa opção de cauda, de tail, na verdade. Perfeito? Essa aqui, esse edit fields a gente pode tirar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, já que a gente está pegando as mensagens e telefone aqui desse edit fields, então não tem problema nenhum. Então a gente pode rodar novamente, certo? Vamos lá. Vamos até aqui esse heads. Perfeito, já fez tudo. E antes de passar aqui para a gente, eu lembro que esse Postgres ele estava pegando do webhook, o número do webhook em si. A gente precisa alterar, ó, essa key, a gente precisa ir lá no Edit Fields 3 e alterar essa key arrastando o telefone para cá, certo? Essas foram as alterações que precisou fazer para ele rodar normalmente. Muito bom. Certo, vamos ver. Aí aqui ele já passou a lista de mensagens. Já passou a lista de mensagens. Certo. Perfeito. E aqui a gente roda normalmente até o switch. Certo. Que ele já retornou como texto. E aqui a gente vai até o final. Dá um. Ah, certo. Remote aí de telefone. Vamos pegar novamente do edit field. Lá do início. Para fazer o disparo para ele. Agora a gente clica aqui. Vamos ver. Certo. Vamos verificar aqui o que aconteceu. Hum, Dessa vez ele não conseguiu fazer a mensagem. O que a gente pode fazer aqui? Colocar um continue. Porque aparentemente, pelo que eu entendi aqui, como esse primeiro output está vazio, aí ele não vai conseguir enviar uma mensagem vazia, né? Obviamente. Então a gente pode utilizar esse continue para, mesmo que ele dê algum erro, porque aqui está configurado corretamente, a mensagem está configurada corretamente, mesmo assim ele deu algum erro. A gente passa esse output, e ele vai continuar, mesmo que não tenha nada aqui dentro, mesmo que esteja vazio, ele vai continuar da mesma forma. Ó, passou para o próximo, e agora foi.
Ó, muito bom. Perfeito. Muito bom. O que a gente pode fazer é implementar formas de, ahn, outras formas de identificação de mensagem, como a de áudio, a de imagem já foi. Vamos colocar a de áudio agora. É interessante. O que a gente precisa fazer é entrar dentro do nosso número. A gente pode mandar uma mensagem para ele de áudio. Vou enviar um teste aqui ao vivo. Bom dia, eu gostaria de saber dos serviços. Aí, perfeito. A gente dá um save aqui, volta lá para execuções. Vamos pegar essa mensagem que chegou agora. Vamos copiar para o editor. Já veio aqui para áudio. O que a gente pode fazer? Vamos entender primeiramente as informações que chegou. Certo. A gente vai precisar decifrar qual que é esse áudio, basicamente, utilizando o Evolution API. Utilizando o Evolution API, a gente consegue pegar o base 64 dessa mensagem também. Ó, Evolution, perfeito. Aqui, recurso de chat e de get obter mídia em base 64. E aqui a gente altera a nossa instância. Deixa eu... Certo. Acho que é esse aqui. Aí a gente pega o ID da mensagem. Onde está o ID? Acho que é esse aqui. Perfeito. Deu certo. E a gente faz a mesma coisa, o mesmo processo. Convert to file. Vamos dar um Ctrl D. Ctrl D. Ele duplica. Aí a gente pega esse database 64 em formato... Eu vi essa opção aqui que dá pra gente converter automaticamente. Vamos dar uma olhada. Ó, já converteu em .oga. Vamos ver se dá pra gente manipular diretamente. A gente fazer aqui um OpenAI áudio transcribe. Ó, a gente pode pegar esse data. Será que... Vamos testar. Hum, é. Vamos converter para arquivo então. A gente vai fazer o contrário. Vamos converter para arquivo. Para MP4. Aqui também. Aqui o MType, áudio MP4. Certo. Ah, pode ser OGA. OGA também é interessante. Pronto. E aí a gente faz a conversão. Aqui em data. Olha, aqui ele já fez a transcrição. Só que aqui, ó, linguagem. É, não necessariamente a gente precisa traduzir a mensagem também. O que a gente pode fazer aqui é passar novamente, né? Para um heads. Fazendo um push da mesma maneira que a gente faz aqui. A gente pode dar um Ctrl D. E a gente pega todas essas informações. Conteúdo. Conteúdo.
Text. Ah, perfeito, filho. Já fez a tradução. A gente dá um test step. E aqui continua todo o caminho. Vamos dar uma olhada. Clicar aqui até esse no operation. Vamos ver se ele vai dar certo. E aí a gente fica olhando no WhatsApp para caso ele responda a mensagem. Olha, vamos dar uma olhada. Chegou aqui. Chegou. Muito interessante. Olha, interessante. Perfeito. Então a gente já construiu um assistente que consegue identificar áudio, imagem, texto. Ó, é interessante a gente colocar essa outra saída de texto aqui, porque são saídas diferentes, tanto de conversation quanto extended text message. Então a gente pode utilizar essas duas maneiras. E aqui, basicamente, nosso projeto está pronto. Agora você já tem um assistente inteligente dentro do WhatsApp que faz a identificação de áudio, de imagem. Eu espero que você tenha entendido e gostado. Acompanha, siga a gente para mais aulas, para mais dicas e até uma próxima.